O escritório inteiro ria de Amélia, a mudez dela servindo como piada fácil. Ela era a faxineira, uma figura invisível, varrendo e limpando enquanto todos os outros discutiam negócios e fechavam acordos milionários. Mas ninguém sabia o segredo de Amélia. Amélia Adamson, de 20 anos, solteira, sem filhos, era de um orfanato. Olivia Austin, chefe do departamento de RH, segurava um currículo na frente dela, ocasionalmente olhando para a jovem sentada do outro lado da mesa. O que aconteceu com você que, em uma idade tão jovem, você decidiu se candidatar a essa posição com a gente? Perguntou Olivia Austin, olhando por cima da folha. Amélia simplesmente deu de ombros, modestamente desviando o olhar. Ela não era muda desde o nascimento, porém, não conseguia falar uma palavra por causa de um terrível acidente que ela mal havia sobrevivido. Ah, sim? Diz aqui que você não fala? Olivia Austin balançou a cabeça. Resultado do acidente onde seus pais morreram? Minhas condolências. Uma verdadeira tragédia. Nas palavras da chefe do RH sobre o acidente, Amélia se encolheu. Memórias fragmentadas do passado passaram diante de seus olhos. Querida, segura! Gritou sua mãe, abraçando a menina. Não se preocupe, é só um... A voz do pai veio do banco do motorista. E então, o carro foi sacudido por um impacto terrível. Mamãe! Chorou a pequena Amélia, batendo dolorosamente em algo com o ombro. O mundo começou a girar diante de seus olhos, cacos de vidro caindo de todos os lados, metal raspando no asfalto. Sua mãe não se movia, sua cabeça pendurada sem vida em seu peito. Seu pai, sem cinto de segurança, foi arremessado para fora pelo para-brisa. Amélia abriu a boca para gritar, mas nenhum som saiu, nenhuma palavra, nem mesmo um suspiro. Parecia que o estresse que ela tinha experimentado simplesmente havia tirado sua capacidade de falar. Estava escuro, frio e aterrorizante ao seu redor. A menina sacudiu o ombro de sua mãe, mas o braço da mulher apenas pendurou sem vida ao lado de sua filha. Olivia Austin perguntou novamente, trazendo Amélia de volta à realidade. Ela remexeu no bolso e tirou um cartaz de papelão que dizia sim. Então, Amélia remexeu no bolso novamente e pegou outro cartaz. Eu não posso falar, mas entendo tudo o que você diz. Pobre menina! Olivia balançou a cabeça. Parecia que uma pena genuína brotou na mulher por Amélia. Você teve que viver no orfanato? Amélia assentiu, os ombros caindo. Imediatamente após o acidente, ela foi levada para o hospital. Então, os assistentes sociais vieram e a entregaram para um internato. Embora eles até tentassem ajudá-la, eles designaram uma psicóloga que, sem muito esforço, conduziu várias sessões de terapia com ela sobre o estresse pós-traumático. O especialista, levantando as mãos em desespero, disse: "A menina se retraiu em si mesma após o choque. É difícil fazer qualquer coisa ou fazer previsões. Talvez ela comece a falar novamente, talvez não. Ela pode ser ligada por outro evento estressante tão facilmente. Mas por enquanto..." O psicólogo deu de ombros, mostrando sua impotência. Para ser honesto, ele não tentou muito. Seu certificado escolar é bom. É uma pena que você não tenha um ensino superior. Inteligente, ainda assim, você terá que trabalhar como faxineira. Olivia Austin balançou a cabeça. Amélia simplesmente deu de ombros. Ela deixou o internato muda e, apesar de excelentes resultados acadêmicos, ela não conseguiu entrar em nenhum outro lugar. Quem precisa de uma órfã muda? Amélia queria dizer, mas ela só tinha cartas com frases de uso comum em seu bolso. Francamente, seria mais fácil para nós escolher alguém mais simples. Olivia Austin disse, hesitante. Amélia suspirou pesadamente, acenando com a cabeça em concordância. Esta não era a primeira entrevista que terminava com uma rejeição. Alguns até a expulsaram do escritório quando descobriram sobre sua deficiência. Ela abaixou a cabeça e estava prestes a sair da cadeira, mas... "Sinto muito por você." Olivia Austin completou seus pensamentos. "Vamos tentar isso. Você terá um período de experiência de 3 meses. Se você conseguir, faremos um programa para integrá-la na sociedade e ajudar as pessoas com necessidades especiais." Amélia olhou para Olivia Austin com descrença, sorriu timidamente e pegou um cartão com a palavra obrigada do bolso. E em seu coração nasceu uma pequena esperança. Este foi o primeiro lugar onde ela não foi rejeitada, e Olivia Austin foi a única pessoa que mostrou compaixão em muitos meses.
O salário não é alto, os deveres são simples, mas você deve ser pontual e fazer seu trabalho bem. Olivia Austin disse firmemente. Você não precisa falar como faxineira, mas os pisos devem estar sempre limpos. Você consegue lidar com isso? Amélia assentiu alegremente. Então, mostrou o papel com a palavra sim. Pela primeira vez em muitos dias de silêncio forçado, a vida tinha algo bom reservado para Amélia. Trabalhar como faxineira não era prestigioso, mas era um trabalho honesto e pago. Talvez as coisas finalmente melhorem. Amélia pensou timidamente. Talvez eu possa começar uma nova vida aqui. Mas milagres não aconteceram. Várias semanas se passaram desde as da entrevista. Amélia fez o seu melhor para não chamar atenção e trabalhar diligentemente. Mas os ratos de escritório continuaram com seus pães e circo. Por que as pessoas são tão más? Amélia pensou tristemente, passando por um grupo de gerentes que, imediatamente, começaram a rir e apontar para ela. Quando Amélia entrou neste escritório, ela não imaginou a zombaria que começaria. Literalmente, todos os funcionários do escritório correram para vê-la no primeiro dia, como se Amélia fosse uma curiosidade. Este é algum tipo novo de servo para mantê-los de tagarelar demais? Um dos gerentes brincou rudemente na época. Amélia tentou deixar para lá. Ela estava acostumada a ser ridicularizada pelos que a cercavam e permanecia resiliente. Mas, no fundo, ela chorava todos os dias, sonhando apenas em ser deixada em paz. Provavelmente ela dorme com um dos chefes. Eles contrataram uma muda de propósito para que ela não pudesse contar para a esposa. As secretárias sussurraram. Essas farpas também doíam, pois eram completamente injustificadas. Mas a parte feminina do escritório acabou sendo ainda mais maliciosa do que a masculina, porque apesar de sua mudez, Amélia era bastante atraente, o que despertou inveja inadequada entre suas colegas. Ei, olhem, aqui vem nossa beleza! Um dos seguranças estalou a língua, distraindo Amélia de suas lembranças tristes. Nem mencione isso, seu parceiro concordou. Nossa moça muda é bem pegável, mesmo que ela não possa falar. Não me importaria. Os seguranças riram maliciosamente. Eles frequentemente a observavam enquanto ela limpava, olhando Amélia de cima a baixo com olhares lascivos, esperando que ela se inclinasse para esfregar o chão ou pegar um balde de água suja. Nenhum deles jamais ofereceu ajuda ou mostrou decoro humano básico. Então Amélia passou apressadamente, não querendo ficar mais tempo do que o necessário na companhia desses brutos, sentindo sua atenção desagradável. Amélia correu para o elevador, indo para o andar desejado. Olha, a louca está vindo! Uma voz áspera de um dos gerentes foi ouvida imediatamente. Por que louca já de cara? O cara de óculos grossos respondeu ao bruto. E quem em sã consciência, aos 20 anos, seria voluntariamente uma faxineira? O bruto continuou sua zombaria. A vida está apenas começando. Você poderia ir para a escola ou para algum outro lugar. Com certeza existem lugares melhores, mesmo sem educação. E esse gerente zombou de Amélia, contorcendo seu rosto em uma espécie de careta. Provavelmente era para retratar a mudez, mas Amélia não se deu ao trabalho de tentar decifrar essas travessuras bárbaras. Ei, você está surda também? O gerente ficou irritado. Você acha que pode simplesmente ignorar-me? De repente, ele empurrou Amélia no ombro, fazendo-a se inclinar para o lado e bater na parede do elevador, perdendo o equilíbrio. Ela soltou um suspiro pesado, batendo dolorosamente em um dos corrimãos. E, para piorar, os cartões de papelão que ela usava para se comunicar com os outros caíram do bolso. O que é tudo isso? O gerente sorriu maliciosamente, pegando os retângulos brancos. Amélia começou a juntá-los, mas o gerente a empurrou para longe novamente. Obrigada. Por favor. Eu não posso falar, mas entendo tudo o que você diz. Você é alguma espécie de... O gerente riu, mostrando os cartões coletados para os outros. Amélia recuou para o canto, enfiando as pernas perto do peito. Ela se sentia machucada, assustada e profundamente ofendida pela enxurrada de zombaria injustificada que havia caído sobre ela. O que eu fiz para merecer isso? Amélia pensou amargamente, lágrimas brotando em seus olhos. Olha, aqui está a chorona. O bruto apontou para ela, o que pegou os cartões. Por que você está chorando? Estamos apenas brincando.
Ele jogou os cartões em direção a Amélia, fazendo-os chover sobre ela como uma tempestade de papel. Era exatamente como no orfanato. Cada um deles, todos ao redor. O que eu fiz para ofendê-los tanto? Amélia sentiu uma dor persistente se espalhando por sua alma, infectando cada célula de seu corpo com angústia amarga. O mundo, como a cabine do elevador, parecia uma prisão sombria para ela, onde cada dia trazia apenas sofrimento. Os gerentes continuaram a rir, aparentemente curtindo suas lágrimas, e Amélia não sabia onde se esconder de seus ataques maliciosos. Era como se uma multidão implacável se reunisse ao seu redor, a apedrejando com provocações cortantes. Suas vozes soavam como golpes cruéis, penetrando nos recantos mais profundos de sua alma. Nem posso responder, me defender ou pedir ajuda. Amélia pensou dolorosamente, sempre deixada sozinha com sua dor e medo, aprisionada por seu silêncio. E o que é essa choradeira aqui? Você acha que alguém vai ter pena de você? A voz áspera veio por cima. Quer que eu seja seu protetor? Você vai ter que se esforçar muito para que eu queira defendê-la. Uma nova onda de risos irrompeu, e o coração de Amélia se apertou com tal tratamento cruel. Lágrimas de desespero mudo encheram seus olhos. Em seu coração não havia nada além de uma sensação de impotência e desesperança. Amélia ansiava por libertação dessas humilhantes algemas de ser um saco de pancadas, ansiando por sentir um ombro amigo em que pudesse se apoiar e compartilhar seu tormento. Sai da menina, Oscar! Você não vê que ela já está histérica? De repente, uma voz do cara de óculos veio. Amélia se encolheu, presa em uma teia de zombaria e ridículo. Já se sentia afogando em um oceano de emoções escuras, simplesmente encolhida no canto, os lábios tremendo com lágrimas contidas. Quem temos aqui um herói? Oscar zombou. Você ainda é apenas um estagiário, recém-formado na universidade, e já está rosnando para funcionários mais antigos? Oscar imediatamente desviou sua atenção de Amélia, pairando ameaçadoramente sobre Jacob. Talvez eu seja um cara quieto com uma aparência inofensiva e lentes grossas nos meus óculos, mas eu não posso simplesmente passar por algo assim. Jacob falou corajosamente, apesar de seu comportamento gentil. O peito do estagiário abrigava um grande coração bondoso. Por que você está obcecado por ela? Ela não fez mal a ninguém? Ou você só quer flexionar seus músculos e humilhar alguém que nem pode responder a você? Jacob respondeu. Sua voz tremeu de constrangimento e incerteza. Ainda assim, carregava sentimentos que silenciaram os outros. Alguns dos zombadores imediatamente recuaram, desviando seus olhares constrangidos, mas o resto encontrou um novo alvo, reunindo-se atrás de Oscar e sorrindo venenosamente para sua próxima vítima. Você está planejando se juntar aos defensores agora, espertinho? Oscar zombou. Olha nosso ratinho de óculos, tentando proteger uma garota muda. Amigos de Oscar riram obsequiosamente, apoiando seu líder. Ah, talvez a condição dela seja contagiosa. Oscar continuou sua zombaria. Diga-nos, você também está no caminho de perder a voz? Jacob deu um passo para trás, mas suas costas encontraram a parede fria do elevador. Não havia para onde escapar no espaço confinado, e sua fraca tentativa de recuar só encorajou os zombadores. Ou você é essencialmente mudo já, não pode expressar sua opinião, embora você pareça fazer barulhos? Oscar abaixou a voz ameaçadoramente. Jacob sentiu amargura por suas próprias imperfeições, que o diferenciavam de todos esses caras. Como na escola, ele estava sendo intimidado aqui, mas apesar de tudo, e o coração de Jacob ardeu com uma faísca de determinação para defender a faxineira muda. Você pode rir de mim à vontade, Jacob sussurrou, mas deixa a garota em paz. Ao ouvir isso, Amélia olhou para ele com sentimentos mistos. Por um lado, ela estava grata ao seu defensor repentino por ter defendido-a contra uma multidão de valentões que o superavam em força e status. Por outro lado, ela sabia muito bem que agora, o cara, inocente em tudo isso, se tornaria um pária. Valentões como Oscar realmente não gostavam de tais demonstrações, e Amélia estava pronta para jurar que o gerente nunca esqueceria a tentativa de Jacob. Por que você está calado, defensor? Oscar disse com uma ameaça em sua voz. Eu disse tudo o que precisava. Jacob expirou, olhando para longe.
A tensão pairou no elevador, tão espessa no ar que se tornava tangível. Os zombadores atrás de Oscar continuaram a rir e Jacob cerrou os dentes, suportando silenciosamente suas provocações. De repente, um toque melodioso tocou. As portas deslizantes se abriram, liberando seu passageiro no andar. Vamos conversar mais, pirralho. Oscar jogou para fora a cera ao sair. Os outros gerentes o seguiram, lançando olhares significativos para o par restante. Então, nos tornamos párias. Amélia pensou tristemente, juntando os cartões do chão. Não se importe com eles são apenas idiotas. Jacob disse com uma voz tremendo. Ele se abaixou para ajudar Pira, a menina, a pegar os retângulos de papelão. Apesar de tudo, Amélia estava grata a Jacob. Pelo menos por tentar. Talvez em toda a sua vida, ela nunca tivesse conhecido um cara que a defendesse contra uma multidão de valentões que o superavam em força e status. Amélia tocou suavemente o ombro de Jacob e mostrou a ele um cartão de sua palma aberta. Obrigada. Várias semanas se passaram. O encontro naquele elevador fatídico se tornou fatídico para Jacob e Amélia, entrelaçando suas vidas. Eles começaram a passar mais tempo juntos, sem saber como sua simpatia inicial se transformou em sentimentos românticos. Não entendo por que eles te pegam, Jacob disse, entregando a Amélia uma xícara de café. Você é tão gentil, suave, pacífica. As pessoas não suportam alguém que não é nada parecido com elas? Eu gostaria de saber, Amélia pensou. Então, sorriu e deu de ombros. Seu coração batia forte pelo modesto Jacob. Ela encontrou seu protetor, cuja companhia a ajudava a não se desesperar e a manter a luz interior viva a cada dia que passava. Seu vínculo se fortaleceu, entrelaçando seus corações com fios delicados de afeto. Amélia remexeu no bolso, mas, em vez de seu cartão usual, ela tirou um pequeno caderno. Você não precisava me defender naquela época. Por que você decidiu fazer isso? Ela escreveu e mostrou a página para Jacob. Eu simplesmente não conseguia suportar assistir quietamente enquanto eles te machucavam e zombavam de você. Você é especial, é só isso, Jacob respondeu. Ninguém merece o tipo de insultos que eles te jogam todos os dias. Amélia escreveu, suspirando tristemente. Acredite em mim, eu não me arrependo de nada. Jacob abraçou seus ombros. Desde que te conheci no elevador, eu entendi que você é a luz na minha própria escuridão, minha inspiração e propósito. Amélia sentiu suas bochechas corarem com as palavras de seu amante. Pela primeira vez, ela estava tão feliz com alguém. Olha como eles estão conversando. Um dos seguranças riu. Por sorte, eles se encontraram no mesmo corredor remoto onde Jacob e Amélia frequentemente se encontravam. E aí, amigo, decidiu defender nossa sem voz? O segurança perguntou sarcasticamente. A gente vai ter que contar para todo mundo sobre o casalzinho que se formou. Seu parceiro riu. Sai, Jacó! O segurança imediatamente se preparou. Ele se aproximou de Jacó, pegou-o pela gola e o puxou para perto, fazendo-o abaixar a cabeça. Se sentindo nobre, hein? O segurança zombou. Faz tempo que você não tinha algo em volta do seu pescoço. A gente pode consertar isso num piscar de olhos. Ei, alguém está vindo, acho que... O segundo segurança interrompeu seu amigo. Tudo bem, vive para lutar outro dia, coitadinhos. Rindo de sua própria inteligência, os seguranças se afastaram separadamente. Você está bem? Ela escreveu, olhando para Jacob com preocupação. Só meu orgulho levou um golpe. O garoto sorriu, endireitando sua camisa amassada. Ouça, talvez você pudesse vir aqui hoje só para conversar normalmente, sem se esconder em cantos? Amélia franziu a testa, hesitante. Então, apertou os lábios e deu de ombros. Outro bilhete apareceu em seu caderno. Estou bem, não se preocupe. Minha mãe está realmente doente, mas no geral, ela pode se beneficiar de um pouco de companhia. Deixe-me esperar por você depois do trabalho. E eu te mostro onde a gente mora. Amélia sorriu timidamente e assentiu. Seus olhos brilharam e seu coração deu um pulo por um momento. Em vez de palavras, ela simplesmente abraçou Jacob com força, sentindo como o calor de seu corpo se fundia com o dela. Nesses dias de conhecimento mútuo, Amélia e Jacob desenvolveram sua própria forma de se comunicar, compreendida apenas pelos dois. Pela primeira vez, Amélia não podia esperar que o dia de trabalho terminasse.
Ela sentia um leve desconforto, excitação e antecipação antes de encontrar Jacob. Amélia esperava ansiosamente para ver seu sorriso novamente, para se perder nos olhos de seu amado e para ouvir sua voz. Para uma garota criada em um orfanato, cruzar o limiar de sua casa significava abrir a alma de uma pessoa, ganhando sua confiança total e incondicional. "Você está aqui?" Jacob disse alegremente, finalmente vendo Amélia na porta do escritório. A menina correu até ele, o abraçou e beijou suavemente sua bochecha. Eles chegaram rapidamente à casa certa e então subiram para o andar. Jacob balançou as chaves e então abriu a porta range-range, coberta de couro desgastado. "Aqui está nossa casa, por favor, não julgue muito", ele disse um pouco envergonhado, a conduzindo para dentro. Amélia apertou ternamente sua mão e então começou a examinar curiosamente a pequena entrada. Era um pequeno apartamento modesto, mobiliado com móveis baratos e precisando de reforma há muito tempo. À primeira vista, era claro que a família vivia de forma bastante frugal, mal conseguindo sobreviver. "Não se importe com isso. Tudo é um pouco antigo, mas tem alma e história." Jacob sorriu. Ele estava um pouco envergonhado com a atenção de Amélia para seus aposentos. "Sonho em começar a refazer tudo um dia, mas, por enquanto, há coisas mais importantes. Eu economizo todo o dinheiro para os remédios da minha mãe. Eu a amo e estou disposto a fazer qualquer coisa para vê-la melhorar." "Jacob, temos visitas?" Uma voz feminina veio do quarto. "Sim, mãe, eu queria te apresentar a Amélia." Jacob respondeu, envergonhado. Então passos suaves foram ouvidos e uma mulher alta e esguia surgiu no corredor. Não, talvez até magra. Amélia tentou sorrir educadamente, mas seu olhar imediatamente se encheu de simpatia. A mãe de Jacob parecia genuinamente frágil. Seus ossos do rosto eram afiados, suas mãos e pernas eram finas como galhos. Veias azuis com vestígios de múltiplas injeções transpareciam em sua pele cor de porcelana. "Meu nome é Isabella Barlow." Ela sorriu fracamente. "Venha se sentar na cozinha." Amélia concordou com a cabeça. A cozinha era bastante aconchegante, apesar de sua simplicidade. Era repleta de cheiros agradáveis e estava arrumada. "Jacó, cuide de nossa convidada. Dê um café para pobre Amélia." Isabella Barlow sorriu. "O pôr do sol está tão bonito hoje. Seria bom dar um passeio." A mãe de Jacob olhou sonhadora para a janela. Seu rosto banhado pelos raios rosados do sol poente. Amélia sorriu tristemente, imaginando o quanto essa mulher ansiava por estar fora dessas quatro paredes. "Está tudo bem no seu trabalho?" Isabella Barlow perguntou. "Mãe, de verdade, você encontrou outro tópico?" Jacob resmungou sombriamente. "Tudo está bem. Temos uma ótima equipe e um bom chefe." Amélia escreveu em seu caderno. "Bom, que Deus queira que seja verdade." Isabella Barlow disse, olhando para seu filho. Jacob corou e encarou sua xícara de chá. Claro que ele não falou sobre as dificuldades com seus colegas, mas ele não conseguia esconder de sua mãe o mau humor com que ele frequentemente voltava para casa. "É bom que você tenha conhecido o Jacob. Ele parece ter mudado para melhor com você, Amélia." Isabella Barlow disse. "Amadureceu, talvez, mãe." Jacob sorriu sem jeito. "Seu filho é uma pessoa muito boa e ele me ajuda muito." Amélia escreveu em seu caderno, mostrando a Isabella com um sorriso. "Ah, crianças, espero que tudo dê certo para vocês." Isabella disse calorosamente, segurando as mãos de Jacob e Amélia. Amélia sentiu um sopro quente em seu peito com o sorriso da mulher. Ela viu pela primeira vez tanto amor e compreensão que choviam na casa de Jacob. Agora, ela entendia por que seu amado havia se tornado uma pessoa tão boa. "Amélia, me perdoe por perguntar, mas Jacob mencionou que você cresceu em um orfanato?" Isabella Barlow disse cautelosamente. "Meus pais morreram quando eu era muito jovem." Amélia escreveu. "Sinto muito por te lembrar." Isabella balançou a cabeça. "Eu só queria dizer que você sempre será uma parte importante de nossa família. Eu a aceitarei como uma filha e sempre ficarei feliz se você quiser voltar." A mãe de Jacob colocou a mão sobre a de Amélia e a menina sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Ela abraçou Isabella com gratidão, sentindo pela primeira vez em sua vida aceitação e compreensão completas que ela nunca havia conhecido antes.
Elas ficaram juntas por mais algum tempo, continuando sua conversa sem pressa sobre tudo que vá. O que moto daqui? Sendo. Amélia não queria deixar uma casa tão aconchegante, mas ela tinha que voltar para o trabalho amanhã. Obrigada por me receber com tanta gentileza. Prometi visitá-la com mais frequência. Amélia escreveu em seu caderno. Obrigada, filho. Levou a jovem para casa. Isabela sorriu. Amélia foi até o corredor para se vestir. Gostei dela. Ela é uma boa menina. A voz abafada de Isabela veio. Deixe de lado que ela é muda. O que importa é que ela é uma boa pessoa. Cuide dela. Jacob logo se juntou a Amélia no corredor, ajudou-a a colocar o casaco e eles saíram juntos para a rua. O pôr do sol havia desaparecido há muito tempo, deixando uma agradável frescura no ar que arrepiava a pele deles. Estou feliz que nos encontramos, Amélia escreveu em seu caderno. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, Jacob respondeu suavemente. Seus rostos estavam a centímetros de distância. Amélia fechou os olhos, com cílios fofos, inclinou-se levemente e beijou Jacob. Vários dias se passaram desde a visita deles. O amor entre Amélia e Jacob só aumentou, finalmente unindo seus corações amorosos. Eles não se importavam mais com o que os outros pensavam e o jovem casal parou de esconder seu afeto, mesmo no escritório. Sabe, dizem que tem uma toupeira no escritório, Jacob disse, encontrando Amélia durante o intervalo para o almoço. Cavando suas camas e roubando cenouras. Amélia escreveu com um sorriso. Bem, se ao menos... Jacob riu. Alguém está vazando informações importantes para nossos concorrentes e isso está causando grandes perdas para a empresa. Para a empresa? É realmente tão sério? Amélia escreveu, olhando preocupada para seu amado. Sim, Jacob assentiu. O diretor até chamou a segurança. Eles estão procurando pelo infiltrado em todos os andares, interrogando todo mundo, quase fazendo interrogatórios no depósito. Amélia balançou a cabeça, um pouco aliviada por não estar envolvida em todo esse alvoroço. Como uma simples faxineira, ela não tinha acesso a nenhum dado e, portanto, automaticamente evitou suspeitas. Agora, eles estão procurando em nosso departamento enquanto todos estão almoçando, virando nossas estações de trabalho de cabeça para baixo. Ei, aí está ele! Uma voz masculina severa interrompeu. Venha aqui. 2 homens de jaquetas pretas com expressões sérias cercaram Jacob. Isso não prometia nada de bom. O que está acontecendo? Jacob exclamou indignado, sentindo-os pegando-o pelos braços. Bom dia, meu nome é William, se apresentou o terceiro homem, aproximando-se do grupo vagarosamente. Segurança interna. Traços de transmissão de dados foram encontrados em seu computador, junto com algumas correspondências muito interessantes. Quer comentar? Não, eu não sei. Jacob entrou em pânico em sua voz. Tudo bem, então leve-o para meu escritório. William ordenou. Os 2 assistentes imediatamente arrastaram Jacob em direção ao elevador, não o deixando dizer uma palavra em sua defesa. Amélia congelou. O medo encheu tudo ao redor dela, fazendo até seus órgãos internos tremerem. Isso não podia ser verdade. Simplesmente não podia, porque Jacob era uma pessoa tão boa. Não é ele? Escreveu Amélia rapidamente em seu caderno e entregou o bilhete a William. Ah, acredite em mim. Não tenho intenção de acusar ninguém sem fundamento. Chegaremos ao fundo disso, mas, por enquanto, por favor, permita-me me retirar. William sorriu educadamente. Então, se virou de costas e seguiu seus assistentes. A captura do culpado no escritório gerou um verdadeiro escândalo. O diretor da empresa, George Benson, conhecido por seu comportamento severo, estava pronto para destruir o pobre Jacob. Acredite em mim, não sou eu. Por que eu roubaria dados? Jacob repetiu mecanicamente, parado em frente ao diretor, suando frio. Então, como é que todos esses dados estão no seu computador e a correspondência? George Benson gritou em resposta. Deve ser algum erro. Não pode haver um erro. Eu mesmo verifiquei tudo. William interjectou, presente durante a conversa. Toda a transmissão de arquivos comprometedores e criticamente importantes foi feita através deste computador. Eu sou apenas um estagiário. Como eu teria acesso a algo importante? Jacob tentou apelar para a razão. Se alguém quiser, sempre encontrará uma maneira.
George Benson acenou com a mão, dispensando a questão. Era evidente que ninguém presente acreditava nas palavras de Jacob. Todos o consideravam culpado, pois havia mais do que evidências suficientes. Se pego, você terá que responder pelo que fez. George Benson rosnou. Seu tom era implacável. O diretor estava determinado após Dill a fazer de Jacob o bode expiatório, responsabilizando-o por todas as perdas incorridas pela empresa. Aqui está o trato. Os olhos de George Benson brilharam com malícia. Você vai me reembolsar por todas as perdas. Acho que é justo. Caso contrário, terei que envolver a polícia. E aí, será um caso de verdade. Mas como você pode? Jacob exclamou. Já descobrimos? George Benson o interrompeu. Já peguei seus documentos do RH para que os outros não tenham ideias. Você está demitido. Sim, facilmente dispensado. George Benson disse venenosamente. Você encontrará o dinheiro de qualquer maneira que puder. Venda seu apartamento ou pegue um empréstimo, não me importo. Mas o dinheiro tem que estar lá. Como isso pode acontecer? Jacob tentou se levantar de sua cadeira, mas o assistente de Williams o segurou no lugar, colocando mãos pesadas em seus ombros. George Benson estava dentro de seus direitos. Ninguém podia dizer a ele como conduzir seus negócios, pois ele era o dono da empresa. Jacob saiu do escritório, sentindo seus joelhos fraquejarem. Seu olhar estava vazio, seu rosto mostrando profunda angústia. Amélia apareceu ao lado dele imediatamente, tendo esperado o tempo todo para ver como a conversa terminaria. Não acredito que isso aconteceu. Por que eles estão te acusando desse crime? Você não é culpado de nada. Ela escreveu em um caderno. Eu mesmo não entendo. Jacob balançou a cabeça. Nunca me aproximei dos computadores de outras pessoas. Nem sequer tenho um pendrive para copiar dados. É uma rede fechada aqui, você precisaria de equipamentos específicos para roubar qualquer coisa. O que vai acontecer agora? Eles te demitiram? Pior, eles estão exigindo que eu compense os danos. Danos que eu nem causei. Me sinto tão impotente e enganado. Temos que fazer algo. Não podemos simplesmente deixar assim. Deve haver testemunhas em algum lugar? O verdadeiro culpado deve estar por aí. Eu sei, Amélia. Eu sei. Jacob murmurou. As dívidas de minha mãe doente dependem de mim e agora isso. Mas não há como escapar dessas acusações. William continua insistindo que as manipulações foram realizadas do meu computador. Amélia pegou as mãos de Jacob e olhou nos olhos dele. Era como se ela estivesse dizendo: não desista! Com todo o seu coração querendo encorajar seu amado. Jacob sorriu fracamente e deu de ombros. Obrigada. Seu apoio significa muito para mim. Eu não estou desistindo. Estou apenas um pouco em choque e completamente perdido. Me dê um tempo e nós vamos provar minha inocência juntos. Amélia o abraçou, sentindo suas mãos envolverem seus ombros em resposta. Juntos, eles estavam prontos para superar qualquer desafio. Tudo bem, não chore, Jacob disse. Amélia tentou forçar um sorriso em resposta às suas palavras, mas as lágrimas continuaram a escorrer por suas bochechas, traçando caminhos quentes. Apesar de todas as suas garantias, ela não tinha ideia de como ajudar Jacob e só podia esperar que o destino fosse gentil com eles. Vários dias se passaram, o escândalo gradualmente diminuiu, mas as exigências sobre Jacob não. O chefe declarou explicitamente que, se ele não recebesse seu dinheiro em breve, as consequências para o estagiário seriam terríveis, o que ele definitivamente não ficaria feliz em ver. Bem, parece que tudo deu certo, disse um homem entrando na área improvisada para fumar. Sim, tudo foi tratado com cuidado, Oscar respondeu, seguindo-o. Ah, e olha quem está aqui, a garota muda. Amélia olhou para eles e imediatamente franziu a testa. Ela acabara de terminar de esfregar o chão, mas os gerentes que vieram para fumar imediatamente pisaram em cima dele novamente. Oscar, um antigo adversário, sorriu maliciosamente, enquanto seu companheiro, que Amelia não conhecia, olhou suspeitosamente. Talvez devêssemos conversar em outro lugar? Oscar ignorou. Ou talvez ela seja surda, quem sabe? Bem, veja você mesmo, o companheiro de Oscar riu. Nós limpamos tudo. Agora não deve haver mais nenhuma evidência em lugar nenhum, exceto em seu computador. Perfeito? Que sorte! Esse idiota acabou sendo...
Por que esse Jacob te irrita tanto? Eu odeio quando alguém cruza meu caminho. Os olhos de Oscar brilharam, lembrando-se de como Jacob havia discutido com ele no elevador. Ele está sempre metendo o nariz no trabalho, verificando tudo, consultando todo mundo. Funcionário modelo. Meu rabo. Que canalha. O companheiro zombou, cético. De que lado você está, afinal? Não está feliz que nos livramos desse cara? Ou talvez você queira ser o bode expiatório. Por que você está ficando irritado? O companheiro imediatamente voltou atrás. Eu não me importo com a criança. Me diga, quando vamos executar o plano principal? O que ela ouviu fez Amélia sentir uma raiva real. Ela não conseguia entender a baixa personalidade de Oscar e a alma da menina se encheu com a dor da traição. O gerente parecia deliberadamente não sair, sabendo muito bem que ela entendia suas palavras. Ele claramente queria fazer a menina, já infeliz, sofrer o máximo possível. Mas Amélia não deixou a tristeza a quebrar. Que pessoa desprezível. Ela pensou com raiva. Oscar e seu amigo continuaram a discutir seus assuntos, e Amélia percebeu que uma verdadeira conspiração estava fermentando na empresa. Tudo bem, precisamos nos apressar. Os sócios vão chegar a qualquer momento. Oscar se apressou. Se concluirmos esse negócio, considere todos os ativos em nosso bolso, e esse idiota será entregue à polícia ou enterrado em dívidas. Os homens seguiram em direção à saída. Amélia os observou com um olhar furioso, contemplando febrilmente suas opções. Sua alma estava cheia de determinação, sabendo que agora não apenas o destino da empresa em que trabalhava estava em jogo, mas também a vida de seu amado. Preciso segui-los. Abandonando o balde e o rodo, Amélia correu atrás de Oscar, tentando não trair seu interesse prematuramente. Julgando pelos fragmentos de conversa que ela conseguiu ouvir, as negociações estavam programadas para começar exatamente ao meio-dia, com os sócios chegando em pouco mais de 10 minutos. A entrada principal, eles vão passar por ali, passou pela mente de Amélia, formando um plano. Ela precisava impedir que os representantes da outra empresa chegassem à sala de conferência, frustrando assim o negócio. Preciso chegar a tempo, simplesmente preciso. Usar o elevador era arriscado. Amélia ainda temia chamar a atenção de Oscar e seus colegas. Então, ela correu escada abaixo com todas as suas forças, pulando 2 degraus de cada vez. Sua respiração acelerou, seu coração batia forte, mas Amélia conseguiu chegar ao saguão quase ao mesmo tempo que os convidados importantes. Bem-vindo, Thomas Blair. George Benson sorriu amplamente, apertando as mãos de um homem elegantemente vestido com um terno caro. Estamos felizes em tê-lo dentro das paredes de nossa empresa. Amélia notou com horror a presença sorrateira de Oscar no fundo da procissão de boas-vindas, percebendo que, se ela fosse agir, tinha que ser agora. Espere, espere. Sua voz ainda se recusava a cooperar. Amélia empurrou os gerentes e ficou diante dos representantes da outra empresa como uma estátua silenciosa. E o que é essa apresentação que você está fazendo? Thomas Blair ergueu uma sobrancelha. Amélia gesticulou freneticamente com as mãos, tentando transmitir toda a gama de suas emoções. Só protegendo um abençoado. A voz de Oscar ecoou da multidão de cumprimentadores. Não prestem atenção, é apenas um experimento. Experimento de adaptar os fracos de mente à sociedade. Obviamente, um experimento mal sucedido. Amélia engasgou com tal insulto, seus olhos brilhando de raiva em direção a Oscar. Ele apenas sorriu sarcasticamente, sem remorso. Sim. Desculpe por... Sim. Desculpe por essa recepção estranha. George Benson gaguejou. Vamos prosseguir para a sala de conferência e discutir todos os detalhes. Isso não pode ser permitido. Amélia pensou desesperadamente, incapaz de ver nenhuma saída. Ela pegou um partiu um vaso da mesa de cabeceira mais próxima e o arremessou aos pés de Thomas Blair. O quê? George Benson engasgou. Encontrando o chão duro, a delicada porcelana soltou um gemido lamentoso ao se estilhaçar em centenas de pedaços. Pétalas de flores borrifaram em uma chuva colorida, e a água destinada a elas derramou nos sapatos caros de Thomas Blair. O que diabos? Thomas Blair exclamou, sacudindo as gotas escuras de seus sapatos. O choque no rosto do empresário era evidente. Você tem idiotas trabalhando aqui? Thomas Blair exigiu. Talvez eu deva procurar outros sócios. Não, tudo bem.
George Benson começou a balbuciar. O rosto do diretor ficou pálido. Sabe, não haverá mais negociações. Acabou. Thomas Blair declarou, lançando um olhar desdenhoso para Amélia. Mas espere, o que sobre? Adeus! Os representantes da outra empresa seguiram seu chefe, um após o outro, desaparecendo atrás das portas da entrada principal. Que bagunça é essa? George Benson exclamou furiosamente, analisando os convidados de alto escalão. Traga essa faxineira para meu escritório. Os assistentes de Williams apareceram como que do nada e levantaram a menina pelos braços. Amélia mesma não esperava tal façanha de si mesma e estava tremendo como uma folha. Agora que a correria havia diminuído, ela percebeu totalmente as potenciais consequências que as esperavam. Você perdeu a cabeça? George Benson espirrou de raiva quando ambos se encontraram em seu escritório. Idiota! Você sabe quanto esse negócio poderia ter rendido? Você nunca viu tanto dinheiro na sua vida. Eu estava cortejando aquele snob por 6 meses e alguma muda estraga tudo. Amélia se afundou na cadeira onde os ajudantes de Williams a haviam colocado. Ela tremia por toda a parte, sentindo sua impotência e medo, muito parecidos com o dia do infame acidente. A situação de Jacob, a traição de Oscar e suas próprias ansiedades quase a levaram a um estado de transe. Ela sentia a parede que havia construído ao longo dos anos desabando. Pela primeira vez em sua vida, Amélia não queria fugir, mas sim lutar, mostrar que ela também valia alguma coisa, porque ela agiu apenas por interesse da justiça. Seja pelo medo ou pelo desejo de ajudar Jacó, Amélia respirou fundo e então... Você simplesmente não entende. Eles estavam tentando te enganar. George Benson congelou, olhando para sua funcionária em espanto. Mas você não é muda? Amélia mesma não conseguia acreditar. O choque e o espanto a perfuraram, pois ela não ouvia sua própria voz há anos. Seus lábios ainda ardiam das palavras ditas, sua garganta formigando levemente com a tensão em comum. É tudo culpa do Oscar, o gerente sênior. Foi ele quem vazou seus dados para os concorrentes. Oscar conspirou com eles. Se o negócio tivesse dado certo, seu negócio teria acabado nas mãos dele. Parecia que o estresse intenso havia curado milagrosamente a mudez de Amélia, concedendo a ela uma incrível liberdade quase esquecida. Como você sabe disso? George Benson perguntou desconfiado. O próprio Oscar confessou. Ele queria zombar de mim, achando que, sendo muda, eu não conseguiria contar. E quem acreditaria em uma pessoa mentalmente deficiente? George Benson olhou atentamente para Amélia, depois balançou a cabeça. A menina não era estúpida, e ela não teria se comportado como uma louca, quebrando um vaso bem debaixo dos pés de seu sócio, se não houvesse uma boa razão para isso. Estou bastante surpreso com tudo isso, francamente chocado, mas por algum motivo, acredito em você, o empresário disse. Amélia soltou um suspiro de alívio. A tensão que a havia dominado o tempo todo afrouxou seu aperto levemente. Parecia que agora, o destino dela e de Jacob não mais dependia de um fio, dependendo dos caprichos de um empresário vingativo. A segunda onda de investigações não foi tão quente. O Departamento de Segurança Interna prendeu rapidamente Oscar e seu cúmplice, como apontado por Amélia. Quando eles foram levados ao escritório, George Benson estava de pé ao lado de sua luxuosa mesa, de frente para a janela, refletindo sobre os eventos recentes. Diga-me, Oscar, como posso conduzir meus negócios de forma eficaz e elaborar estratégias de desenvolvimento quando conspirações estão fermentando dentro da minha própria empresa? George Benson perguntou. O gerente se remexeu em sua cadeira, mas 2 homens de ternos pretos o mantiveram facilmente no lugar. Oscar lançou um olhar furioso para eles, mas recebeu apenas indiferença em troca. O que está acontecendo aqui? Oscar exclamou, frustrado. Desvendamos todo esse esquema. William encontrou evidências e até testemunhas de que você roubou meus dados e depois incriminou Jacob. O resto de seus comparsas também foram presos e já estão a caminho da delegacia. George Benson explicou. E quanto a mim? Oscar perguntou com um olhar ameaçador. Bem, alguém tem que me compensar pelas minhas perdas. George Benson deu de ombros. É só justo. Colocar tudo nas costas de uma pessoa só? É essa a sua ideia de justiça? Oscar zombou. Você não parecia muito preocupado quando atribuiu dívidas anteriores a Jacob? George Benson retrucou.
O gerente soltou um suspiro de desprezo, sentindo-se completamente impotente. Seu jogo finalmente havia chegado ao fim e parecia que a hora havia chegado de responder por todos esses crimes. Após algum tempo, após a exposição de todos os envolvidos na conspiração, os negócios da empresa retornaram ao normal. George Benson fechou um negócio lucrativo, garantindo a si mesmo e a todos os funcionários um futuro sem preocupações por vários anos. Hoje, na presença de todos reunidos aqui, gostaria de agradecer à pessoa que nos ajudou a desvendar toda essa confusão de tramas e mexe-intrigas. George Benson se dirigiu à audiência. Todos os membros da empresa haviam se reunido no salão de conferências hoje para comemorar o término bem-sucedido do trimestre. O diretor havia ordenado que a sala fosse decorada e então prosseguiu para distribuir os tradicionais prêmios. Além disso, gostaria de me desculpar por ter sido severo às vezes e não ter dado à nossa querida Amélia a atenção que ela merecia. George Benson continuou. George Benson estendeu a mão para a menina sentada na primeira fila e a convidou para subir ao palco. Amélia, sentindo orgulho e alegria crescendo em seu peito pela resolução bem-sucedida de todos os julgamentos, se levantou timidamente de seu lugar. Obrigada, Amélia, por suas ações desesperadas que salvaram nossa empresa, me protegendo, por assim dizer, com sua própria coragem de um erro fatal, George Benson disse. Amélia se virou para a audiência e sorriu. Os funcionários reunidos aplaudiram. Talvez fosse a primeira vez na história da empresa que a equipe de limpeza era formalmente elogiada, celebrando conquistas no mesmo nível que os gerentes seniores. Lágrimas de alegria brotaram nos olhos de Amélia. Obrigada por me receber tão calorosamente na equipe e me ajudar a começar uma nova vida. Amélia conseguiu dizer, sua voz cheia de emoção. As palavras ainda lhe vinham com alguma hesitação, mas no geral, sua voz havia voltado e ela não era mais muda. Hoje, não estamos apenas lhe oferecendo nossos agradecimentos, mas também um bônus, George Benson acrescentou. Todos sorriram, reconhecendo a contribuição de Amélia para suas vidas e a deixando bastante envergonhada. Obrigada, ela murmurou, evitando contato visual. Tal atenção ainda era estranha para ela. Então, depois de receber seu envelope de bônus, Amélia correu de volta para seu lugar no salão para se deleitar com seu sucesso. Além disso, hoje devo pedir perdão novamente, mas desta vez para nosso querido estagiário Jacob, que se tornou vítima de esquemas sujos. George Benson continuou. O jovem sentado ao lado de Amélia apertou sua mão, então subiu ao palco. Hoje, o congratulamos oficialmente pela conclusão bem-sucedida de seu estágio e o convidamos a se juntar à empresa como gerente por suas conquistas durante o treinamento e alto nível de responsabilidade. Jacob sorriu, apertando a mão de George Benson. Era realmente uma comenda bem merecida, considerando o quanto ele havia trabalhado para ganhar a confiança da equipe, apesar das manipulações de Oscar que mancharam sua reputação. George Benson continuou a parabenizar os indicados aos prêmios, chamando-os ao palco, um por um. A cerimônia voltou ao seu formato familiar. É ótimo que tudo tenha dado certo no fim, não é? Jacob disse, voltando a se sentar ao lado de Amélia. Sim, ela suspirou. Ainda não me acostumei com o som da sua voz. É simplesmente maravilhoso, Jacob disse. Eu me surpreendo toda vez também. Jacob pegou a mão dela. Apesar de todas as dificuldades, seu amor só havia se fortalecido. Agora, o jovem casal sabia com certeza que poderia lidar com qualquer adversidade que o destino pudesse lançar em seu caminho. Então, quais são seus planos para o futuro? Jacob perguntou casualmente, deslizando sua mão livre para o bolso da jaqueta. Bem, você ainda não sabe, eu me candidatei para estudar à distância na universidade, com especialização em administração. Quero me formar e depois trabalhar junto com você. Amélia respondeu. Essa é uma ótima notícia. Jacob disse alegremente. Então, se inclinou perto do ouvido de Amélia. Eu queria fazer isso no palco, mas pensei que você poderia ficar muito envergonhada. O quê? Amélia sussurrou confusa. Jacob tirou a mão do bolso, revelando uma caixa elegante. Sua tampa se abriu, revelando um anel de diamantes. Amélia, você quer se casar comigo? Amélia suspirou feliz, sentindo seu coração bater forte. A vida finalmente havia se voltado para o seu lado, testando sua resistência. Agora, Amélia se sentia realmente feliz. E claro, respondeu, sim,